Fala pessoal, beleza? Aqui é o Barba de novo no nosso canal Programando com Barba. E é o seguinte, né? Eu avisei ali no nosso primeiro vídeo que eu traria, né, uma tecnologia aí que muitos de vocês já conhecem, claro, mas que por um bom tempo foi difícil para mim mesmo assimilar ela e trabalhar com ela da forma correta. Então, errei bastante e até que eu aprendi, né? E essa ferramenta é uma ferramenta de versionamento hoje bem conhecida, que é o nosso Git, né? E aí o que que acontece, né? Eu tive dificuldade no começo, porque como eu já disse lá no vídeo anterior, tenho aí cerca de 12 anos de programação, né? Eu conhecia outros tipos de versionamentos que eram mais simples de serem usados, que, por exemplo, era o SVN, né? O famoso Tortoise aí, que é a tartaruguinha, né? E ela funcionava de um jeito muito simples, né? Então ele não trabalhava com brands, né? Então não trabalhava com camadas e tal. E isso de alguma forma se tornava mais fácil, né? Você pegava o código para você, fazia uma determinada alteração, subia essa mudança e a pessoa na outra máquina dela, ela carregava as suas mudanças e já tinha tudo tudo atualizadinho lá. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Assim como qualquer ferramenta de programação, de versionamento, de banco, tudo tem seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado bom é que era simples de mexer com SVN. O lado ruim é que muitas vezes em empresas em que tinha uma equipe maior de programação, acontecia de duas pessoas estarem mexendo na mesma tela, por exemplo, e uma matar o código da outra porque subiram em momentos diferentes e o SVN não fazia essa esse merge, né? Que é o que a gente chama hoje no Git, né? Esse merge dos códigos para trazer uma versão atualizada com as duas mudanças, por exemplo. Então o Git veio aí, né? Mostrando para que veio, né? E aí, no começo, eu tive muita dificuldade para entender, porque a minha cabeça de versionamento estava voltada para o SVN. E na época era muito código, né? Tinha lá vários códigos que tinha que colocar no Git e tal, era tudo por código. Aquilo não ficava visualmente legal, né? Não era bacana para mim. Aquilo ali eu não estava conseguindo entender a lógica, a ideia de como funcionava. E depois de apanhar muito, e já trabalhando já com Git, né, em uma das empresas que eu trabalhei, eu tive uma grata surpresa, né, uma grata experiência com uma ferramenta chamada SourceTree, que existem outras ferramentas parecidas, né? Hoje o próprio GitHub já tem uma ferramenta muito parecida com o SourceTree, que é uma ferramenta deles, do próprio GitHub, que ela te deixa, vamos dizer, você consegue ver o que está acontecendo enquanto você está programando, né? Então você consegue ver em qual branch você está posicionado, você tem um histórico das mudanças, do que foi feito nas branches anteriores. É muito bacana, tá? É muito bacana e é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então, vou passar para vocês aqui, né? Vocês já estão vendo aí a minha tela. Eu, no caso, desinstalei tudo, o que eu tenho aqui na minha máquina referente ao Git para começar do zero, né? Então, a primeira coisa que você tem que ver deixa eu só ver se está gravando, legal, já está gravando. A primeira coisa que você tem que ver é, se você já tem o Git instalado na sua máquina. Então,
A melhor forma de você ver isso é através do prompt de comando, né? Então, aqui a gente, para você ver se você tem a versão, alguma versão de Git ou não instalado na sua máquina, você digita git -v. Então, no meu caso, como eu falei, eu desinstalei tudo para mostrar desde o começo para vocês como é que funciona o Git e como que funciona essa ferramenta SourceTree, que vai te ajudar a versionar melhor o teu sistema, né? Então, eu não tenho Git aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá no Google, dar um Google aqui escrito Git. Desculpa pelo barulho aí fora, tá, gente? Eu já avisei no vídeo anterior, né? Eu moro num prédio que fica de frente para uma rua bem movimentada, então às vezes vai acontecer aí um barulho de moto, de caminhão passando, infelizmente. Voltando aqui, eu digito Git aqui no Google e tem um download for Windows, né? Isso aqui é de acordo com cada sistema operacional, tá? Se você trabalha com Linux, é um outro tipo de download, né? Isso aí é bem claro, né? Você precisa saber qual é o que você vai baixar, se ele é 64 bits ou 32 bits. No meu caso aqui é o 64 bits. Vou baixar ele aqui e já vou instalar o Git na minha máquina. Beleza. Aqui a gente vai só de Next, Next, ok, Next, 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 até o final, tá? Você não precisa mudar muita coisa aqui, se caso você vai usar ele na sua máquina, né? Você vai puxar um projeto que está na nuvem para a sua máquina, tá? Então a gente vai dando Next aqui, tranquilo, instalando do zero. Ele já começou a fazer a sua instalação, né? Bacana. Eu quero ver release e ok. Depois dessa instalação feita, se você for na sua barra aqui de ferramentas e digitar Git, você vai ver que ele baixou um aplicativo chamado Git Bash, fora esses outros aplicativos aqui. Nesse caso, a gente vai precisar apenas do Git Bash. E aqui a gente vai dar um único comando. Beleza. A gente dá esse comando chamado git init para ele começar a traduzir e a funcionar como serviço o seu Git, tá? Então ele já está funcionando aqui o nosso Git como como serviço, tá? Então quando você desligar a sua máquina e você ligar novamente, ele vai continuar funcionando. E só isso que eu preciso dar de comando no Git para trabalhar com essa ferramenta SourceTree. Então já posso fechar o meu Git. Ele já está rodando aqui em segundo plano. E agora a gente vai baixar a nossa ferramenta, a que eu falei, a SourceTree. Então eu vou baixar para Windows, né? Download, SourceTree Windows. Download free for Windows. Eu aceito os termos. Tá baixando aqui o instalador, né? E aqui a gente vai... Eu vou instalar ele para vocês. É bem simples também a instalação dele. Dando 2 cliques nele aqui, a gente vai dar um Next, Accept. Eu sempre opto pelo Complete, tá? Eu não uso o Typical, mas nem o Custom, né? Eu vou pelo Complete,
mas dá para trabalhar com ele com o típico sim, porque o Complete ele tem todas as possibilidades, né? Todos os processos que você pode fazer dentro dessa ferramenta. Então, eu opto pelo Complete. Vou instalar ele. Legal. Está instalado. Se eu vier aqui, ele já trouxe para mim aqui a ferramenta, certo? Então, digamos que você tenha uma, um software que está na nuvem e o teu chefe pediu para você baixar ele ele na sua máquina e trabalhar ele com o versionamento Git. Então, eu aqui tenho um software meu pessoal aqui, GitHub. Na GitHub, né? A GitHub é um servidor, basicamente, né? Vou falar bem de uma forma bem burra, mas aqui tem uma pequena explicação dele aqui também. Ele é um servidor, né? Ele, na verdade, hospeda códigos fontes, né? E outras coisas que você quiser hospedar lá, foto, arquivo, qualquer coisa do tipo. E aí como é que ele funciona, né? Ele funciona da seguinte maneira. Ele hospeda isso e atualiza, né? Quando você termina de melhorar um determinado código, você sobe essas mudanças para o servidor novamente e o servidor trata de atualizar essas mudanças para que outras pessoas que também tenham acesso ao projeto estejam atualizadas também. Tá? Então, o GitHub é uma dessas plataformas, tá? Existem outras, né? Uma que eu trabalhei também é o DevOps da Azure, né? Ele trabalha da mesma forma, tá? Então, já estou conectado aqui na minha conta, tenho alguns projetos aqui. Vou pegar esse FD System aqui, tá? Que é um projeto em Delphi 10.4 que eu tenho, né? Ele está pela metade. Então, e eu venho construindo ele aí gradativamente. O que acontece então? Aqui é o nosso repositório, né? Então, na minha conta pessoal aqui, Flávio Silva 90, e eu tenho aqui o nosso repositório, que é o FD System. Deixei ele como privado, tá? Porque é uma coisa minha, é um código meu, não é não é para todo mundo sair pegando o código, então ele está como privado, então só eu tenho o acesso, só eu e as pessoas das quais eu dei o acesso. Bom, o projeto está aqui, certo? Como que eu trago ele para minha máquina através do Git? Eu venho aqui no Search Tree, como eu já tenho o meu e-mail cadastrado aqui no Search Tree, que é o mesmo e-mail da conta onde eu tenho esse código aqui, ele não me abriu a tela para eu cadastrar o meu e-mail, né? No caso da empresa de vocês, provavelmente o código ele tá na nuvem, né? Ele tá em uma dessas plataformas, ou GitHub, ou DevOps, ou sei lá qual seja, e você tem que ter o acesso para ele, né? Então, provavelmente vocês têm um e-mail de acesso nesses repositórios, né? Então, quando você abrir o Source Tree pela primeira vez, você precisa colocar esse e-mail, que é como se você estivesse se cadastrando, né? Através do Source Tree e entrando remotamente na base da qual esse teu e-mail está cadastrado, tá? Então, a primeira coisa, a gente monta uma base aqui pra gente, né? Então, eu tenho aqui aqui na minha partição D, eu tenho a pasta que eu criei, né? Tenho algumas imagens de botão, de prancheta, esse tipo de coisa e tal. Tenho os projetos. E aqui eu tenho o meu arquivo de banco de dados, tá? Os scripts dele também estão aqui. E tenho o ERP, que é onde eu quero jogar o meu código
né, para essa pasta aqui, tá? Então eu tenho esse caminho aqui, do qual eu vou copiar. E o que eu faço aqui? Se o projeto já está na nuvem, eu só preciso clonar ele, tá? Então a gente vem em clone, defino aqui aonde eu quero que ele pegue e a URL eu venho aqui no repositório do Git, onde estão meus códigos, copio e colo aqui, certo? Ele vai checar, ele vai ver que é um repositório Git, então ele me habilita para clonar. E aí eu clono ele. Nesse momento, vocês viram que a minha pasta de ERP estava vazia, né? Quando eu clicar aqui de novo, olha o que ele fez. Ele pegou todos os arquivos que ele já estava lá no diretório e baixou para mim, né? Então, eu tenho aqui os fontes. Se a gente vier aqui, ó, os fontes de cadastro, menu e tal, eles estão aqui, cadastro, menu, ó. Vou deixar eles aqui para vocês verem. Eu tenho aqui o script que eu tenho aqui de teste. É só para mostrar para vocês que eu posso subir qualquer tipo de arquivo, tá? Posso subir arquivo de programação, no caso do Delphi, ele usa .pas e o .dfm, que é como se fosse o front-end e o back-end do Delphi. Tá? Então eu tenho aqui um txt, que é um simples script aqui de tabelas, né? Mas só para mostrar que ele realmente traz tudo, tá? E tenho aqui, os scripts aqui, ó, é o mesmo arquivo. E tenho também o projeto, que é o meu DPR, né? Que está aqui na pasta também, que baixou, meu DPR. Vou dar 2 cliques nele, vou abrir o projeto. Isso aqui é de um cliente que eu estou trabalhando, né? Que eu estou construindo para ele, um mini ERP. E eu já deixei ele no Git versionado para mim, para não perder o código, né? A minha máquina pode ser depois sofrer atualização, backup, e eu posso perder meus arquivos. Então eu já guardei ele lá. Então, esse aqui é um sisteminha, tá? É um sisteminha que eu estou criando em Delphi, Delphi.4, que é o que eu uso. E ele está aqui, certo? Baixei ele lá do Git, ele está aqui para mim. No histórico, ele já criou uma main. A main é a branch principal, tá? Então, quando a gente clona, o que ele faz? Ele retorna para a gente os arquivos e cria um espelho daquilo que está lá no GitHub nesse exato momento, tá? Então, no caso, aqui está a minha branch que está lá no GitHub, né? Então, é essa aqui. E ele fez um espelho e gerou a branch main local aqui na minha máquina. Tá? Então isso é muito importante para vocês entenderem, né? Uma dica muito boa também que eu sempre falo, quando você instala pela primeira vez, se o seu computador tiver programado para trazer em português, esses botões aqui, sabe? Todas essas situações aqui, eles vão estar em português. E muita gente não gosta, tá? Então, para quem quer trocar, é só vir em Tools, que em português vai estar ferramentas, né? Opções. Vir aqui na linguagem, ele geralmente vai estar como Automatic, né? E aí você troca para o inglês, dá o seu OK, fecha tudo, fecha o source tree todo, abre novamente e ele traz as palavras que a gente conhece de fato, né, dentro da programação, dentro do versionamento Git. Então ele traz commit, pull, push, fetch, branch, merge, beleza? É uma forma de vocês trocarem aí a linguagem, porque realmente é muito chato.
Beleza? Aí, vamos dizer que chegou para vocês uma tarefa, né? Aqui no sistema, tal, de montar, de colocar, sei lá, um campo de data aqui no meio do menu, trazendo sempre a data de hoje, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, né, eu preciso fazer uma mudança. Essa tarefa, se vocês trabalham com tarefas de programação, provavelmente ela vai ter um número da tarefa, né? Tipo, ela vai ter um número da tarefa, né? Alguma coisa assim. E aí o que eu faço? Eu já começo colocando aqui, eu já venho aqui e aí eu coloco date, time picker aqui e tal, e tá bom? Não, não é assim que eu faço. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É abrir uma branch no Source Tree. Então, essa não é a primeira coisa que você vai fazer aqui no sistema, tá? Então, o que você tem que fazer? Estou posicionado na branch main, correto? Eu atualizo, então eu dou esse pull aqui sempre, antes de abrir uma nova branch. E abro, venho aqui, né, em branch, e abro uma nova branch. Então, digamos que essa tarefa tenha um número lá no sistema de chamados de vocês lá, então, e é uma tarefa de menu, alguma coisa assim. Então, por exemplo, né, eu tenho a tarefa menu, a tarefa 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E aí eu crio essa branch baseado na main, né? Que é que é que é o espelho do Git, né? Do que está lá na nuvem. Então, crio aqui a branch. Automaticamente, ele já mudou, ele já posicionou na branch menu 1, 2, 3, 4, 5, saiu da main e já posicionou na nova branch aqui que eu acabei de criar. Então, o que a gente faz? Agora sim eu programo. Então, eu venho aqui, coloco aqui, sei lá, um campo de data, tá? Só para mostrar para vocês, tá? Um campo de data. E talvez aqui no form, no create, eu coloque o campo, né? Data time picker ponto datetime igual now, certo? Compilo, legal, gerei o meu executável, salvei. Se eu compilar aqui, ele vai trazer a data sempre no dia atual que eu tô quando o sistema abrir, tá? Então, trouxe aqui a minha data, dia 11 de fevereiro. Legal. Depois que eu compilei e eu salvei isso, se a gente voltar lá para o Source Tree, o que acontece? Ele me aparece aqui no commit a mudança que eu fiz, né? E também ele vai me aparecer todos os arquivos de memória novo que ele gerou, né? Então, quem trabalha com Delphi sabe, né, que ele gera essas DCU aqui de todas de todas as telas que você tem, né? Isso quando você está compilando e tal, ele faz isso mesmo. Para que não apareça novamente esses arquivos, a gente seleciona todos eles e dá um ignore nele. Ele vai jogar isso tudo dentro de um arquivo chamado git ignore. Então todas essas .dcu, res, tal, exe, que não fazem parte do código, né? São os arquivos de memória que ele acaba criando quando você compila ele, você joga ele dentro desse arquivinho chamado git ignore e ele não vai ficar mais essa lista de coisas aqui, né? E ele vai ficar apenas com esse tracinho com esse sinal de interrogação, todos num arquivo só.
Então, aqui estão as mudanças que eu fiz, que eu acabei de fazer, né? Que foi colocar ele para trazer sempre a data de hoje, né? Se eu quiser, eu posso fazer assim, ó, mais um, para ele trazer a data de amanhã. Salvo ele. Olha lá, trouxe 12/2, né? Eu vou deixar ele mais um assim, desse jeito. E para sempre que ele começar, ele trazer a data de amanhã nesse campo. Então eu incluí o combo box aqui, certo? Incluí ele aqui no meu projeto. E sempre que ele vai abrir com a data de amanhã. Beleza? Se eu vier aqui no Source Tree, o que ele aparece para mim? Justamente as mudanças que eu fiz aqui na .pass. Então na .pass, que é o meu back-end, vamos dizer assim, aqui no Delphi, de onde eu digito o código. Eu tenho essa linha nova aqui no meu sistema. Ele tem o Data Time Picker, né, que ele acabou de criar, que é o componente. Ele tem o Event Form Create, que eu acabei de colocar. E ele tem esse código que eu acabei de colocar aqui, né, esse pedaço todo aqui. Certo? E na minha DFM, ele tem um evento novo do onCreate no menu e o objeto que eu acabei de criar, que é o DataTimePicker 1, certo? Que é o componente, chama DataTimePicker 1, certo? Eu acabei de colocar ele no sistema. Então, fiz essa mudança na minha branch de tarefa menu 1, 2, 3, 4, 5, correto? Depois que eu fiz isso aqui, e você já conferiu que está tudo certo, você adiciona ele aqui, ele joga para cima, você adiciona ele aqui também, e esses aqui, como eu já falei, são arquivos de memória, você não precisa subir eles. Então, você sobe somente o que você alterou, correto? Aqui, você coloca um comentário para que isso apareça no histórico. Então, geralmente eu repito o nome da tarefa e coloco aqui, ó, o título, talvez no sistema de chamado de vocês dessa tarefa. Então, adicionar date time picker no menu e iniciar ele com D mais um, que é o dia de hoje mais um, ou amanhã. Feito isso, eu marco esse push changes immediately to. Esse aqui serve para quê? Se eu não marcar ele, depois eu tenho que fazer isso na mão aqui com essa branch. Então eu marco ele para quê? Para na hora que eu comitar essa primeira mudança desta branch aqui, ele já jogar diretamente para o meu GitHub. Que lembra? Isso aqui ainda está na minha máquina local, tá? Isso aqui não está lá no meu GitHub. Isso aqui que eu estou fazendo é local. Se eu vier aqui no meu GitHub e vier nas pull requests aqui, que é o que a gente vai falar já já, eu não tenho, ó, eu só tenho a main, né? Eu não tenho outra branch, né? Então, isso aqui serve para você mandar direto, tá? A sua mudança para a branch, tá? Então, se você não marca, ele não manda direto e depois você tem que vir aqui e dar um push to aqui para ele mandar, ok? Então, eu geralmente já marco para ele mandar porque eu quero que suba, né? Já foi testado, o cliente já testou, eu quero que suba essa mudança para o GitHub. E aí eu comito. Legal. O que ele fez? Eu ainda continuo posicionado nessa branch. A minha main está aqui, certo? E eu tô com essa mudança aqui. E junto com ela, eu já mandei a minha pull request aqui, ó. Aqui já apareceu para mim aqui já na pull request.
o meu menu 1, 2, 3, 4, 5 para eu incluir ele no projeto, tá? Então ele já está posicionado aqui. Se eu fechar o código, isso é o que é legal de mostrar para vocês. Fechei o código, certo? Alterei a minha branch, voltei para main. A main está aqui. Se eu tiver posicionado na main, ele não vai trazer as mudanças que eu acabei de fazer nessa tarefa menu 1, 2, 3, 4, 5, que foi adicionar o componente de dado, certo? Então, se eu estou posicionado na main, vir aqui no Delphi, abrir o meu projeto, tá aqui no D. Olha lá, ele não está aqui. Por que ele não está aqui? Porque eu estou posicionado na main, correto? Então, qual que é o próximo passo? É alterar, colocar essa branch, essa mudança que eu fiz nessa branch, menu 1, 2, 3, 4, 5, dentro da main, certo? E é aqui que eu faço no Source Tree? Não. Isso você vai fazer onde? Você vai fazer lá no GitHub. Então, só para você ver, se eu marcar novamente nessa branch menu aqui, o que acontece? Ele já manda para reload. Se eu der o yes, aliás, não é bom, tá? Você dar yes ou no. O bom sempre que você trocar de branch, se vai para main ou se vai para uma outra branch de tarefa, o bom é sempre você fechar tudo e abrir de novo, tá? Olha lá, ele já carregou com o meu componente de dados, certo? Então, essa bolinha aqui mostra onde você está posicionado, tá? Então, isso era coisa que no passado realmente era muito difícil, porque era só no código lá do Git, era só com código, então não mostrava, eu não tinha esse histórico aqui, né? Que é muito importante para você visualizar isso, tá? Então, qual que é o próximo passo? A gente tem que pegar essa tarefa que eu acabei de fazer, que eu acabei de colocar aqui, certo? Esse código, e jogar ele na main, né? Como é que a gente faz isso? A gente fez o commit dela, correto? Mandamos a branch para o nosso servidor GitHub e ela já está aqui com a imagem, ó. Ela já está falando aqui, olha, tem uma branch nova aí que foi criada local lá e que subiram para cá. Ela quer entrar no sistema. E aí o que a gente faz? Clicamos no compare aqui. Já está com a minha descrição. Vou repeti-la aqui no write. E vou criar a minha pull request. Essa pull request aqui, ela vai ser criada e atualizar a main, né? Que tá aqui, ó. Eu peguei a minha branch menu 1, 2, 3, 4, 5 e introduzi ela na branch da main, tá? Então aqui tem o commit que foi feito, porque você pode ter mais de um commit, tá? Você pode voltar na tarefa e pode fazer mais coisas de repente. E aqui o que foi alterado, né? O menu aqui criado aqui, né? A situação e tal. E aqui criado também. Aqui o meu datetime picker aqui. Legal? Legal, bacana. Então se eu voltar para cá, o próximo passo é fazer o merge, né? Então esse primeiro passo aqui, ele publica essa branch nova no GitHub. Se tiver algum conflito, que é aquele caso que eu falei desde o começo lá do vídeo, de duas pessoas estarem mexendo lá na mesma tela, ele vai aparecer um vermelhinho aqui e vai pedir para você corrigir antes de colocar as mudanças dentro da main, tá? Então, se aparecer o xizinho aqui, vai ter um botãozinho onde você vai fazer onde você vai corrigir, né?
essa situação quando tem duas pessoas mexendo na mesma tela, e dessa forma o código não é perdido, né? Era um erro muito comum que acontecia no SVN quando duas pessoas mexiam na mesma tela. Com o GitHub há essa possibilidade de você evitar de perder código. Então, não tem nenhum conflito nesse caso, porque só sou eu que estou mexendo, ok? Dou um merge, confirmo ele. Ele vai commitar e fazer um pull request dessa branch menu 12345 dentro da main. Fechei aqui o meu processo de pull request do GitHub. Se eu voltar para cá, ainda não tive nenhuma mudança. Por quê? Porque eu não dei um pull aqui para atualizar as informações, né? Então, esse pull aqui é super importante, tá, gente? Atualizar sempre as informações. Então, o que eu faço? Eu retorno para minha main e seleciono o pull request, o pull, né? Onde eu vou commitar as mudanças que eu tive nessa branch da main. Então ele vai lá no GitHub e atualiza para mim. Então você vê que ó, o pontinho saiu daqui e veio para cá, porque aqui eu já tenho as mudanças da minha branch que eu acabei de criar, a 1, 2, 3, 4, 5, na parte de baixo. Vocês entenderam? Então, se eu fechar o projeto, estando na main, e abrir ele de novo, o meu campo já vai aparecer aqui, né? E o código já vai estar aqui também, ó. Então agora a minha main local está atualizada. Por quê? Lembra que eu falei que esse próprio remotes aqui é o que está lá no GitHub? Então, eu comitei a minha mudança. A primeira coisa que eu fiz, eu estava na main, abri uma branch baseada nela, dei um pull antes para ver se tinha alguma mudança. Tinha mudança ou não tinha, não importa. Abri a branch menu 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu fiquei posicionado nela, fiz as minhas mudanças e dei um commit. E dei um commit nas mudanças dela, deixando marcado o push changes immediately to, porque dessa forma ele já jogou essa branch para cá no GitHub. Depois disso, qual foi o próximo passo? Eu fui no GitHub, apareceu aqui na minha pull request a nova branch para ser mergeada, para ser publicada. Eu fiz o processo todo, não deu nenhum conflito, segui em frente e depois de publicada eu dei um pull novamente posicionado na main e ele atualizou para mim na main a mudança que eu acabei de fazer aqui. Beleza? Claro que no começo vão haver dúvidas, né? Eu também no começo fiquei cheio de dúvidas, mas eu acho que é uma importante ferramenta esse Search Tree, porque ele te dá o esqueleto, né? O histórico que essa main está passando, quantas branches foram criadas e tudo mais. Então isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Vamos fazer mais uma para fechar? Deixa eu ver quanto tempo que está o vídeo. Estou falando bastante, já tem 40 minutos já de vídeo. Vamos fazer mais uma para fechar. E aí eu encerro por aqui. E se você tiver qualquer dúvida quanto à ferramenta Search Tree, né? Deixa aí nos comentários. Se você está gostando desse conteúdo, se está sendo bacana para você, põe aí no comentário. Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos programadores também que não conhecem a ferramenta e estão com dificuldade com essa parte do Git e tal, né? Eu também no começo tive muita dificuldade, então manda esse vídeo para eles também, compartilha, isso aí vai me ajudar bastante também aí, pessoal, nesse começo. Então vamos de novo, né? Vamos de novo para
vamos criar uma nova tarefa, certo? Então, aqui no meu projeto, eu tenho o menu aqui, eu tenho cadastros de fornecedores, clientes, né? Tenho financeiro, produtos, né? Então, vamos trabalhar com essa tela de cadastro de produto. Só mostrar para elas. Ela é bem simples aqui que eu estou criando aqui para o cliente. E vamos falar que, bom, sei lá, eu quero trocar a cor dessa label aqui de RS e de repente não deixar gravar o estoque negativo, por exemplo. Tá? Então, trocar a cor é uma coisa de front-end, é no meu arquivo DFM do Delphi, dessa uProdutos, e não deixar não deixar salvar o estoque negativo é uma coisa de back-end, né? É o código. É uma regra que eu vou utilizar aqui. Eu falo back-end e front-end do Delphi, mas eu sei que não é o mesmo conceito, né, que todo mundo usa de back-end e front-end na programação, tá? Por exemplo, no C Sharp, tá? Eu só estou falando só para deixar claro para vocês que no Delphi a gente sempre tem dois arquivos por tela, né? Que um é a parte visual, que a gente mexe aqui clicando aqui nos botões, e o outro é o código que vai por fora, né? Então, regras, acesso com banco de dados, esse tipo de coisa, a gente tem aqui, a gente tem no código de fato, né? Que é aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer de novo. Me posiciono na main, crio um pool, ele vai atualizar para ver se mais alguém subiu outra mudança, né? Digamos que é um sistema que tem mais de uma pessoa trabalhando nele, então essa pool você tem que dar sempre quando você vai abrir uma nova branch, porque senão, se você não der, a sua main ela vai ficar desatualizada e você vai programar em cima de algo desatualizado, e aí pode dar muitos conflitos depois quando você for publicar ela. Então, vou criar uma nova branch. A tela é cadastro de produtos, é do módulo de cadastros, então eu vou colocar cadastros e vou pôr um número da tarefa aqui, 002, 007, beleza? Só pra gente, como se a gente estivesse trabalhando num sistema de chamados, tá? Então, cadastros 002, 007, criei a minha branch. Ela automaticamente ela já me posiciona em cadastros aqui, né? Então já estou posicionado nela, então eu posso fazer as mudanças que eu falei que eu ia fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu falei é trocar a cor do RS, né? O cliente quer que troque, ele não gostou dessa cor e tal, então a gente vai trocar. Aqui nas propriedades dele, né? Dessa label, eu tenho fonte aqui, altero para, sei lá, vou pôr um vermelho, um red, certo? E aqui eu já alterei, legal, já salvei aqui, essa parte já está pronta da tarefa. A próxima é não deixar salvar, gravar quando tiver um estoque negativo. A primeira coisa que eu vou ver é se eu não criei aquela funçãozinha dele só poder digitar número aqui, né? Então, por conta disso, ele pode gravar letra aqui e tal, e tá super errado isso, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tratar o campo de fato. Eu não vou mexer aqui no gravar, eu vou tratar o campo de fato. E aí a gente vem nessa onKeyPress, né? Que é o evento do campo. Então ele não vai deixar mais eu digitar letras. Porque aqui não tem number one, tem? Ah, já tem aqui já, ó, um number one. Então vamos pensar em outra tarefa. Vamos pegar esse campo aqui de... Não, vamos pegar esse campo de, no caso, descrição aqui, então, e vamos falar que se tiver mais do que 15 caracteres,
na hora de gravar ele dá uma mensagem dizendo que eu não posso gravar porque a descrição ela tá com mais de 15 caracteres, beleza? E aí uma regra aqui, eu não posso salvar descrições maiores do que 15 caracteres, ok? Então vamos lá. Então aqui no botão gravar, eu chamo uma função antes dela de valida campos, do qual se ela de alguma forma sair por aqui, ela significa que tem campo vazio e que eu não posso deixar ele gravado dessa maneira. E aí eu chamo ela aqui. Então, se ele trouxer false, ele dá essa mensagem. Eu vou pôr essa nova regra aqui, certo? Então, vou pôr o seguinte: if edt descrição, eu acho que é o length aqui, né? Length, isso. Se o tamanho dessa descrição for maior do que 15, eu faço a mesma coisa aqui, ó, só que eu vou dar uma outra mensagem. Então, se for maior do que 15, não, maior do que 20, vai. Eu vou dar essa mesma descrição. Atenção. O campo descrição não pode conter mais do que 20 caracteres, certo? Isso aqui é uma mensagem. É claro que você podia tratar essa situação de uma forma muito simples aqui nas próprias propriedades do campo descrição, tá? Isso aí você podia tratar. Mas é só para mostrar que dá para fazer isso no código também, né? Vou até debugar ele aqui, vou pôr um debug nele aqui, só para ver se ele está passando pela situação. Beleza. Mas dava pra gente resolver isso de uma forma mais simples, tá? Eu só tô mostrando para ele, de fato, trazer para mim 2 arquivos mudados lá no Source Tree. Lembrando que essa aula é de Source Tree, não é de programação. Então é só pra gente passar pra frente aqui. Mas uma forma da gente bloquear a pessoa de tipo, digitar mais do que 20 caracteres é só a gente dar um max length aqui, ó. E aqui a gente podia colocar assim, né? 20, que é o máximo, né? Estando zerado aqui, a gente colocou essa regra aqui então, beleza? No código. Vou compilar. Aqui veio com aquela mudança lá, né? Que era trazer o date para amanhã, sempre que eu abrir. Se a gente está no dia 11/2, então esse dia 12, beleza? Só para a gente ver que ele já está com essa mudança publicada, né? Lá na main. Então, se eu crio uma outra branch da main, ele vai trazer com a mudança, né? Se eu atualizar isso lá no source tree, dando pull. Então eu venho aqui em cadastro, produtos. Legal, a primeira coisa aqui, ó, já ficou vermelho, legal. Vou buscar um código aqui que eu já tenho cadastrado, por exemplo. É o vidro para janela, 2 portas. Quantos caracteres tem aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui tem 24 caracteres. Ou seja, nesse primeiro produto, ele já pode, se eu clicar aqui no gravar, ele tem que travar, certo? Então, cliquei no gravar, preenche os campos corretamente. Qual campo que eu não preenchi? Deixa eu ver. Deixa eu entender aqui agora. Vem aqui no valida campos. Vamos lá. Ah, tá, o item index aqui, né? Ué, mas tá. Ele não tá, né? Tá, legal. Beleza. É o item index aqui. Aqui teve um bugzinho, é só clicar nele de novo. E beleza, agora vai passar. Passou, que agora não tem o item index 0. Beleza. Aí caí aqui no meu código aqui agora.
Esse código aqui, o length dele, tem quanto? 24 caracteres. Logo ele vai entrar aqui e vai travar. Beleza, a mudança foi feita. Legal. Terminei tudo, já testei. Tá da hora. Legal. Já salvei. Volto para o Source Tree. O que acontece aqui? A mesma coisa, né? Olha lá, ele pegou o produtos e trouxe aqui pra gente, né? A mudança no DFM trocando de azul para red. Essa outra mudança aqui provavelmente é do form, tá? Mas como no Delphi, às vezes a gente abre a tela e ela muda as características aqui, dessa aqui eu não preciso. Eu só preciso dessa mudança aqui. Então, das que eu não preciso, eu vou no discard, tá? Então, beleza. E aí eu fico só com essa aqui, que de fato é a mudança que eu quero, que é a troca da cor da label lá do R cifrão. E a .pass foi esse código que eu coloquei aqui, certo? No botão gravar. As duas estão certas. Venho aqui, repito o nome do chamado, que é cadastros 002.007, e coloco o título da tarefa que vem no sistema de vocês de chamados lá. Então, trocar cor de label, e bloquear descrições com mais de 20 caracteres. Beleza? Aqui já está marcado para ele jogar direto lá para o GitHub. Comito. E ele já jogou, né? Já jogou aqui para o GitHub, aqui, ó. Olha ele aqui. Beleza? Aí, o próximo passo. Lembrando, se eu voltar para main, sair do código aqui, fechar tudo e abrir de novo, ir lá em produtos, olha lá, ainda está com a cor azul, né? E no botão gravar não está o meu código lá, dizendo que não pode preencher com mais de 20 caracteres, certo? Por quê? Porque eu estou na main, posicionado na main, entendeu? Então, aqui é onde está a minha mudança. Aqui já vem o código que eu coloquei, correto? Beleza. Próximo passo, vamos lá para o GitHub. Ó, aqui, ó, ela já apareceu para mim aqui já. Eu tô com essa branch cadastro 00207, subiram lá do Source Tree, lá da máquina local, e eu preciso fazer a pull request nela aqui do GitHub. Compare. Eu faço ela aqui. Lembrando, eu estou pegando a branch e jogando na main, certo? Então, a gente nunca vai programar na main. Não sei se vocês estão percebendo. A gente nunca programa na main de cara. Por quê? A main é o que está no cliente, a base que está no cliente. Então, por isso a gente cria a branch, programa na branch, manda o executável, testa, o cliente falou, beleza, pode publicar. Aí que a gente publica na main. Entendeu? É basicamente isso que a gente está fazendo. Cria meu pull request, está checando se tem conflito. Não tenho conflito, tá tudo certinho. Dou merge, confirmo merge. E aí, finalizo a minha segunda tarefa, o cadastro 002.007. Legal, né? Muito bacana. Beleza. Volto para minha tela aqui. Dou um pull, porque senão ele não vai atualizar local, o que eu acabei de fazer, que é jogar a mudança dentro da main. Ah, desculpa. Tem que estar aqui, ó. Você vê que ele já me aparece aqui, ó.
Você precisa dar o pull aqui, ó, que você está devendo. Né? Então, quando eu estou numa outra branch e eu dou o pull, ela não vai atualizar nada porque ela é uma branch sua. Mas ele mostra que na main eu preciso estar posicionado nela. E ele mostra que ó, tem duas mudanças aí. Quais são as mudanças? As mudanças que eu fiz na tela de produtos. Então eu vou dar um pull aqui. Olha lá, ela já sai daqui e sobe para cá com as últimas mudanças, né? Então se eu voltar para o sistema aqui, estando na main, aqui veio a minha primeira tarefa que eu já subi, ela vai continuar, né? Normal. Aqui o ponto now mais um aqui que eu falei, para ela continuar no amanhã, essa foi a nossa primeira tarefa. Se eu for em produtos, ele já trouxe a mudança. O vermelho e no botão gravar, uma condição aqui dele verificar se tem mais do que 20 caracteres. Se tiver, ele trava o sistema e não deixa salvar. Legal? Gostaram, gente? Então é basicamente isso. Vocês perceberam que esse tempo inteiro eu não usei código para ter que versionar lá no Git. E é por isso que eu uso essa ferramenta para os meus trabalhos, né? Hoje na empresa que eu trabalho eu utilizo ela demais, inclusive. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Esse vídeo se estendeu mais mesmo, realmente, porque é uma ferramenta bacana. Tem muitas outras, tem muitos outros processos que ele pode fazer aqui, tá? Aí é questão de você fuçar mesmo. Mas o básico é exatamente isso que eu passei para vocês aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, dá um like, se inscreva no canal, compartilha, que isso vai me ajudar muito. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu!